A paz do Senhor Jesus. Hoje eu estou aqui na mira, né, para a gente poder fazer um estudo bem bacana assim, sobre casamento, sobre como alcançar as bênçãos do Senhor Jesus através desse instituto, né, de Deus, que é o casamento, que é a união entre duas pessoas. E não importa se são dois homens, duas mulheres, um homem, uma mulher e um homem. O que importa é que esse relacionamento tem uma base cristã, que esse relacionamento verdadeiramente possa ser vivido dentro dos princípios cristãos, né? Então, assim, as pessoas falam muito sobre a homoafetividade, sobre o pecado, sobre a condenação, mas elas se esquecem de um princípio muito básico, que é o amor, que é a misericórdia, que é a graça. E Deus não faz acepção de pessoas. Mas para um casamento ser bem sucedido, nós precisamos observar alguns critérios. O primeiro critério é o critério da conversão pessoal. É reconhecer que Deus ele é onipotente, ele é soberano, ele é o Criador, ele é o nosso Salvador. Não existe outro além de Jesus Cristo, né? Nós temos que confessar a Jesus como nosso Senhor e Salvador. E a partir disso, dessa conversão, então nós poderemos ali dar início a um relacionamento de amor, de fidelidade, de companheirismo e de santidade. Então, o primeiro princípio que eu gostaria de compartilhar com vocês é exatamente esse. É da conversão pessoal. Porque não adianta você não ser convertido e querer namorar um convertido, porque como já foi postado num outro vídeo, versículo 3 do primeiro capítulo de Gênesis, a luz e as trevas, elas não andam juntas. Deus separou, então não adianta a gente querer manobrar, não adianta nós querermos inventar um plano B, porque não há outro caminho para um casamento abençoado se não for através do processo de conversão. Então, primeiro, antes de exigir do outro, nós temos que nos converter, nos arrepender dos nossos maus caminhos, entrar aí na mira da verdade de Deus e estabelecermos um relacionamento de fidelidade e de compromisso com Jesus. Quando nós entendermos, quando nós efetivamente entendermos o processo da conversão, nós já estaremos maduros para um relacionamento. E nós temos que identificar no nosso pretendente se essa pessoa ela também tem esse mesmo objetivo, que é andar nos caminhos de Jesus Cristo, que é dar testemunho do Evangelho de Jesus. Porque senão nós invalidamos o versículo 3 do primeiro capítulo de Gênesis, que diz que a luz e as trevas não caminham juntas. Então não adianta um convertido pretender se relacionar com uma pessoa que ainda está no mundo. Ou ela converte essa pessoa primeiro para Jesus, ou as coisas vão fluir de forma negativa. Existem as exceções, lógico. Eu, quando conheci a minha esposa, nós não tínhamos esse entendimento e nós passamos pelo processo da conversão, nós buscamos a Jesus juntas, graças a Deus, e hoje nós estamos vivendo um casamento de plenitude com o Senhor. Existem as exceções, mas o princípio básico do ensinamento de Jesus, do ensinamento de Deus, é de que nós possamos nos converter primeiro e buscarmos então uma pessoa que também seja convertida. Nós só alcançamos essa conversão quando nós ouvimos a palavra de Deus, e essa palavra de Deus ela é guardada nos nossos corações. Sabemos que a salvação é individual, mas o ideal é que tanto eu pessoalmente, Veridiana, como a minha esposa Viviane, tenhamos esse entendimento de conversão pessoal, para que nós possamos ser luz uma na vida da outra, para que nós possamos ser bênção e não pedra de tropeço. Um outro aspecto interessante também é que não basta serem convertidos, não basta que as pessoas sejam convertidas. Há a necessidade de fazer a obra
em conjunto, em unidade. Então não adianta confessar Jesus, mas não querer ter esse momento de confraternização, de consagração com os irmãos. Então, para o casamento se estabelecer, para que nós possamos ter esse amadurecimento espiritual como casal, e também como indivíduo, mas principalmente como casal, é necessário congregar em uma igreja, escolher uma igreja séria, uma igreja que tenha o foco que é Jesus, né, que tenha discernimento nas palavras que são ministradas no altar, para que as nossas vidas sejam edificadas e que nós também possamos ter uma vida que edifique outras pessoas e outros casamentos. E principalmente a vida dos solteiros. Por quê? Porque se o solteiro não vê naquelas pessoas que são casadas um testemunho de Jesus, das duas uma. Ou ele vai achar que nós não somos crente e nós vamos dar testemunho de trevas na vida daquele irmão que é solteiro, ou ele vai desistir do casamento. Ele não vai querer o casamento. E o pior, talvez ele não queira o Jesus que esteja naquele casamento. Por quê? Porque a partir do momento que ele não vê Jesus no casamento, ou ele acha que aquele casamento tem Jesus, mas ele não tem aquele modelo de casamento como um modelo cristão, ele pode até se afastar de Jesus por conta do nosso mau testemunho. Então nós temos que ter muito cuidado quando nós nos casamos, para que tanto a mim quanto a minha companheira, né, possa realmente ter esse testemunho de Jesus Cristo, para não escandalizar, né? E uma coisa importante para os casais é a oração. Porque a oração, além de fazer um link direto com Deus, ela também cria uma intimidade do casal. E o casal cria uma intimidade com Jesus, através da oração. E isso fortalece as pessoas. Fortalece tanto no sentido individual como no sentido familiar mesmo. Por quê? Porque não adianta um buscar e o outro ficar esperando. E a gente não pode fazer do nosso companheiro uma bengala. Então, ora por mim e eu não oro. Né? Nós temos que ter esse discernimento. E o casamento, ele é um propósito de Deus. E como propósito de Deus, ele tem que andar de acordo com a vontade de Deus. E se foi Deus que inventou o casamento, nós não podemos distorcer os princípios de casamento que Deus mesmo estipulou. Por isso a gente sempre cai no versículo 3 do primeiro capítulo de Gênesis. Luz não anda com trevas. Então nosso casamento ele tem que estar pautado dentro das Escrituras. E tem que ser um casamento de unidade, um casamento de fidelidade. Um tem que ser o mediador do outro, né? Um tem que compreender a dor do outro, sem julgamento, sem críticas, sem nos colocarmos como pedra de tropeço na vida do outro. Então, assim, existem alguns princípios humanos e morais que são bacanas até, mas o maior princípio é aquele que Deus instituiu para o casamento. E o princípio que ele instituiu é que luz não coabita com as trevas. Então nós temos que ter esse entendimento, por isso que eu estou salientando essa questão. Porque se nós percebemos que o nosso casamento está, de alguma maneira, sendo afetado pelas trevas, em unidade e através de oração, de jejum, de consagração, nós como casais em Cristo, porque esse é o nome do ministério, Casais em Cristo, temos por obrigação de um orar pelo outro, né, de um companheiro orar pelo outro, e de um casal interceder também pelo outro casal. Né? Porque não há como chegarmos a um casamento de sucesso se nós também não tivermos essa preocupação e esse olhar de amor pelos casais que nos rodeiam, principalmente dentro da denominação que nós congregamos. Então, assim, existe esse princípio de santidade que deve ser absolutamente trazido para dentro das relações, e ele deve ser seguido à risca. Porque a santidade ela vai moldando o nosso caráter. E Deus vai forjando o nosso caráter também. Né? E uma outra questão que os casais precisam entender é a questão financeira, que por vezes não está muito boa
e isso acaba trazendo um pouco de desgaste emocional. E nós temos que entender que as questões financeiras não podem abalar o nosso casamento. As questões familiares com os nossos parentes também não podem ser trazidas para dentro do nosso relacionamento. O nosso casamento ele tem que ser selado, ele tem que ser blindado. Né? E o Espírito Santo tem que ser a terceira dobra. E o que eu vejo muito são casais, né, brigando por questões financeiras. E é normal que isso aconteça. Mas nós temos que crer no Deus da provisão. E temos que esperar nele. E se o tempo é para viver de maná, então nós temos que entender que aquele tempo é de viver do maná, da providência de Deus. E quando Deus terminar a obra que ele tem, o propósito que ele tem naquela dificuldade financeira, ele vai nos exaltar, ele vai nos honrar, e ele vai entrar com providência e nós viveremos dias de fartura. Né? Então, assim, que as questões financeiras não possam ser um empecilho na vida conjugal. Que nós tenhamos maturidade para entender que terão os dias de fartura e terão os dias de dificuldade. O que nós não podemos é deixar que essas limitações humanas venham a atrapalhar o nosso relacionamento com o nosso companheiro, com a nossa companheira. Né? E diante dessas dificuldades, nós temos que buscar a nossa liderança, nós temos que buscar apoio, nós temos que buscar orientação de pessoas que já viveram determinadas situações e que possam nos edificar com uma palavra de Deus. Então, assim, não tenha vergonha de procurar o seu líder, não tenha vergonha de procurar um pastor, não tenha vergonha de procurar, né, uma pessoa da sua confiança e desabafar com aquela pessoa para que aquela pessoa também possa, em unidade com você, até orar pela sua vida. Mesmo que aquela pessoa não possa resolver os seus problemas, mas aquela pessoa pelo menos vai orar pela sua vida, né? E as coisas vão ficar mais tranquilas. Então, assim, não tenha vergonha de procurar, não veja obstáculos, né, para buscar ajuda. Nós temos que ser humildes, nós temos que reconhecer que somos limitados e que é importante, sim, andarmos em unidade com nossos irmãos e pedir ajuda e pedir oração. Tá bom? Essa é uma aula simples, é um discipulado simples, mas que eu espero que ajude muito a vocês. Eu espero sinceramente que vocês possam refletir nesses princípios, nessas dicas. Eu não sei tudo, mas eu tenho aprendido muito ao longo do meu relacionamento e eu creio que a conversão pessoal, que a conversão do casal, que congregarem, fazerem a obra juntos, não deixarem que situações familiares, financeiras ou de trabalho interfiram na relação. Né? Eu acredito que quando nós atingimos essa maturidade, de não deixar que nada que esteja fora da nossa relação venha para dentro da nossa relação, o nosso casamento é mais feliz. O único que pode interferir e deve interferir é o Espírito Santo de Deus, é Jesus Cristo, é o nosso Pai. Tá bom? Deus abençoe. Se precisarem, estou à disposição, contem comigo. E eu não tenho muito, mas o que eu tenho eu dou, que é Jesus Cristo. Deus abençoe.